Sejam muito bem-vindos, né, Rô? Segundo episódio do Muito podcast bem-vindos, Coisas do Viviane. Trecho. Delícia! Ele vai ficar gravado. Vocês podem ouvir depois no Spotify ou no YouTube também, né? É isso Que aí. bom. É isso aí. Desejo Um beijo, Daisy. bem-vindos a todo mundo aí que está chegando, todo mundo que participa, que escuta depois também pelas outras plataformas. Nem a gente quer de antemão também agradecer. Aí tem uma galera já dando uns feedbacks aí desse nosso Sim, papo. Então, assim, agradecer também todo mundo que está participando. Muito obrigada mesmo. Vamos lá para mais uma jornada do Coisas do Trecho. perfeitamente. Cada tema que se abre, né, a gente entra num papo bem legal e legal que a gente vai gerando reflexões em nós mesmos, né, Rô? E as pessoas que vão acompanhando, às vezes são papos novos para algumas pessoas, e isso é muito prazeroso, né? Papos novos, que a gente tem uma curiosidade aí. E hoje é um papo que muita gente tem uma curiosidade, né, Ronara? Campo energético, intuição. Exatamente, nós vamos falar dessa coisa, né? Do campo energético e esse convite, assim, de passar, né? Da intuição que perpassa pelos campos energéticos, né? Pelos nossos corpos, em como a gente recebe essa energia intuitiva, em como a gente lida com esse campo energético que pulsa vida o tempo todo na gente. A gente vai discorrer um pouquinho aí. O tema é esse, né? A gente inicia então com essa conversa, campo energético, por onde a intuição acontece. Então é esse convite para a gente observar a nossa resposta intuitiva diante do nosso campo energético mesmo, né? Nosso mental, nosso racional, nosso lógico, mas também observando o que nos chega como intuição, como sentimento, como percepção, que é uma coisa mais sutil, né? A gente vai. Com certeza. E a gente começa falando de campo energético, né? Que é por onde a intuição acontece. E vou começar falando, né, desse tema, né, Rô? Então, a gente quis começar com perguntas, né? Então, É. assim, é, a primeira pergunta é, né, para a gente elaborar, para você trazer para a gente um pouquinho que é esse campo energético, né? Hum. O que seria, então, energia? O que seria esse campo energético? Fala um pouquinho para a gente, traz um pouquinho, elucida um pouco para a gente isso, Aline, por favor. Legal, legal. Vou trazer um pouquinho, né, que vem do meu experimento de vida, de como que eu acessei esse tema, não da minha experiência de vida, mas de como eu enxergo. E quem sabe se possa colaborar aí com essas reflexões em quem estiver ouvindo, né, o podcast, né, Rô? E aí a gente vai nessa troca aqui, buscando essa colaboração para entrar nesses temas tão importantes e tão gostosos, né, para a gente, prazerosos de discorrer. Então, campo energético, por onde a intuição acontece. Primeiramente, nem todo mundo que está aqui talvez acredite, né, em energia, em campo energético. Principalmente porque existe no inconsciente coletivo muitas crenças, muitos paradigmas bem limitantes com relação a esse tema. Acho que colocando o campo energético, os assuntos a ver com energia, como algo a ver com misticismo, né, como algo que não é nada, que é muito distante, muito afastado de nós. Só que a gente pode estudar energia e campo energético sem entrar em nenhum aspecto da espiritualidade, religiosidade, muito menos, em nenhum aspecto nesse sentido. Você pode estudar energia biologicamente falando, fisicamente falando. Energia existe, né? Isso é científico. Então, acho que partir desse princípio é importante, porque, na verdade, por vezes, muitas pessoas correlacionam esses assuntos e têm até um certo receio, um certo mecanismo de defesa com relação ao assunto, por conta de uma crença, por conta de um condicionamento. E, às vezes, não se deu conta disso, se afasta desse tema, como se esse tema fosse aproximá-la de coisas ruins, de coisas até
negativas mesmo, de coisas inexistentes, né? Um desconhecido perigoso. E acho que é importante a gente desmistificar esse tema, né? Energia, campo energético. A gente está falando de algo que existe, que é real, né? Que está aqui na existência de culturas, né? De povos muito antigos, né? Sendo, sim, realmente parte de uma construção, parte das construções de culturas muito antigas, né? Culturas mais, inclusive, conectadas com ciclos naturais, né? Com os campos energéticos, de fato. Né? Que na nossa cultura atual houve um grande afastamento, um grande distanciamento desse assunto, da percepção do campo energético, né? E um certo posicionamento de superioridade do campo mental, né? Foi uma construção cultural ao colocar esse campo racional, lógico, cartesiano, como um campo que não se mistura com o campo energético, como se fosse um campo à parte e um campo superior, digamos assim. Mas, de acordo com o que nós, né, gostaríamos de incitar aqui nessa conversa, né, a gente veio para isso mesmo, é de questionar, né, questionar por que afastado, porque o campo mental não é também um campo energético, porque este campo que está aqui é o único campo possível de realidade. E o que acontece quando eu tenho sensações que não são palpáveis exatamente? O que é isso? E as próprias emoções, né? E o próprio pensamento, né? Não há ali uma estrutura que conversa o tempo todo com todos esses campos que nós estamos falando aqui, emocional, mental, né? O verbal, a frequência, como que você recebe a minha mensagem, como que você se sente quando você me ouve, mas a outra pessoa ela se sente de um jeito diferente. A gente está falando de uma temática que é sobre o campo energético, que corresponde a esse lugar sutil e que é interessante, é ser mais fácil da gente perceber quando estamos em trocas, né? Na sociedade, mais fácil de perceber, existe algo a mais, porque eu senti alguma coisa ali conversando com aquela pessoa, quando eu conheci aquela pessoa. Então, acho que o tema campo energético, né, é legal trazer esse ponto de que ele ultrapassa crenças, paradigmas. O campo energético, ele é o campo de energia, ele existe, né? E a energia ela não precisa ser estudada só por meio de práticas espirituais. As práticas espirituais fizeram parte, né, da minha história, da história da Ronara, e importantes caminhos para nós duas, para muitas outras pessoas, de fazer contato com o campo energético. Mas não necessariamente você precisa passar por esse lugar para entrar num lugar investigativo de estudos do que é energia, do que é o campo energético. Né? E é um ponto importantíssimo para a gente chegar nesse assunto intuição. Porque a intuição ela acontece no campo energético. Então, se eu me afasto desse tema, né? Como que eu consigo lapidar melhor, compreender a minha intuição, compreender essas mensagens, essas tantas informações que chegam a mim por meio do campo energético, se eu rejeito o campo energético? É porque realmente o campo energético é um lugar desconhecido, mas é possível desmistificá-lo e ganhar intimidade com o seu campo energético é essencial até mesmo, né, como é o caminho de autoconhecimento, né? A gente começa a se conhecer, a gente começa a se dar conta desses tantos corpos, né, que há aqui, além do que eu estou pegando e sentindo. A gente tem aqui uma colaboração da Durga. O corpo capta e se ressente com a energia de pessoas e lugares, e precisamos dar atenção a isso, né? Perfeitamente. E o corpo é um grande aparelho, a Durga falou do corpo, um grande aparelho por onde o campo energético está atravessando. E o que é o campo energético? Ele é feito de frequências energéticas. Eu acho que esse termo ele é mais interessante ainda, porque a intuição é uma antena que ela capta frequências energéticas, que aí a Ronara vai discorrer mais
perfeitamente agora e eu peço que ela colabore com a gente nesse sentido, né, Rô? Falando sobre a intuição. O que é intuição? Como que ela acontece? A gente já introduziu aqui a importância desse olhar sobre as frequências energéticas, sobre o campo energético, que é por onde a intuição acontece, mas fala mais que tem muito mais para a gente discorrer aí sobre esse assunto ao longo desses próximos minutos. Então eu passo a bola para a Romara. Intuição, Rô. Então vamos lá. Vou discorrer um pouco sobre intuição de maneira intuitiva, mas já agradeço de antemão aí a contribuição da Durga, porque essa captação aí que o corpo realiza, né, no campo energético, essa coisa do corpo captar e ressentir as energias, já é um processo intuitivo, né? Já é essa energia de intuição sinalizando alguma coisa para a gente. E aí eu trouxe também uma visão filosófica da intuição para a gente elaborar mais intuitivamente, mas para a gente ter também um material filosófico assim, para discutir, né? O que é a filosofia, como a filosofia entende esse campo de intuição. Eu trouxe essa definição. É uma forma de conhecimento direta, clara e imediata, capaz de investigar objetos pertencentes ao âmbito intelectual, a uma dimensão metafísica ou à realidade concreta. Ou seja, a intuição, ela é esse aparelho, esse radarzinho que a gente tem que capta de todos os lugares, né? Ela capta do nosso mental, ela capta do nosso corpo, né, sensorial, ela capta da metafísica, ela capta da própria física, né, do nosso corpo mesmo, da nossa matéria. Então, assim, tudo que eu percebo, tudo que eu sinto, tudo que me atravessa faz parte desse corpo intuitivo. E aí a intuição, ela vem nesse lugar de escutarmos algo um pouco além do racional, né? A nossa mente, ela vai, por exemplo, cientificamente, filosoficamente, matematicamente, né, geometricamente, ela capta um campo. Nossa compreensão, ela alcança, a ciência ela vai até um certo topo, né? Ela tem um topo assim, de conhecimento, onde ela está constantemente evoluindo, mas ela ainda tem as suas limitações. O campo intuitivo, ele normalmente nos abarca num lugar mais profundo, ele nos incomoda, ele nos convoca mesmo a uma percepção muito sensorial. Então eu recebo todas essas energias sem saber exatamente de onde vem, mas quando eu faço esse filtro intuitivo, quando eu me abro a essa percepção, dando uma verdadeira legitimidade ao que eu sinto, esse filtro ele aprofunda num lugar que muitas vezes eu não posso tatear, eu não posso provar ainda, né, cientificamente, tecnicamente, mas eu consigo experienciar na vida momentos, realidades, vivências, coisas que vão sendo concretizadas de uma maneira mais paulatina, né, mais devagar mesmo, seria mais sensível, sensorial, essas notícias intuitivas que eu recebo. Então, exercitar essa intuição é fugir da lógica um pouco para receber aquilo que o nosso próprio corpo está querendo comunicar. Então, quando eu fecho os olhos e percebo no meu corpo qual é a comunicação, o que está chegando para mim, por exemplo, eu tenho uma angústia, eu tenho uma alegria, eu tenho uma euforia, eu tenho uma tristeza. Podem ser diversos sentimentos, diversas comunicações que meu corpo está me dando, que eu preciso de dar a atenção íntima e sensível a essa percepção, porque a minha lógica não vai acompanhar. Então, quando eu me abro a essa experiência sensorial
de escuta por todos os meus sentidos, eu estou exercendo a intuição. Estou partindo desse princípio de algo que chega para mim de outra, né? E também assim, o processo intuitivo, ele traz muito essa questão de que eu posso receber informações de outras dimensões, de outros seres terrestres ou não, né? Vamos, Dorguita, vem participando com a gente aí, ó. É a percepção de linguagens não faladas, não vistas e não ouvidas, e enxergar as entrelinhas de tudo à minha volta. É isso! Parabéns! Chegamos nesse lugar, assim, né, não tenho palavras para descrever, mas consigo sentir. E eu percebo tudo à minha volta. Eu estou exercendo esse processo intuitivo. Eu estou me abrindo a essa percepção de linguagens não faladas, né? Então, muitas vezes é isso. A gente tem um contato muito forte com o verbo, com o que é já... como que eu falo? Colocado em técnicas, né, patenteados, já elaborados e finalizados, lógicos, a palavra sumiu, mas entrando nessa lógica muito prática, é para isso que precisa calar a mente, exatamente. A gente cala a mente para a gente entender o que vem, né? Porque tem muita informação e aí, às vezes, a gente precisa de escutar o que nos é necessário, né? E muitas vezes o que nos é necessário nem sempre está alinhado com o que já está pronto, definido e acabado, né? Aí, mais uma vez, a gente cai nesse exercício aí do mental condicionado. Aí eu vou voltar um pouquinho as perguntas para a Aline aí agora, né, Aline? E você me explica um pouco, né? Explica pra gente nesse lugar. Tipo, o mental condicionado é um corpo que atrapalha o processo intuitivo, como, né, as distorções do mental, confusões, enfim. Traz um pouquinho disso pra gente, como o mental pode nos confundir. Com certeza. A Duga introduziu pra gente. E para isso é preciso calar a mente. Perfeitamente. E é um exercício esse silenciar a mente, né? Primeiramente, é o distinguir que é a mente da intuição, do processo intuitivo. Acho que a Ronara ela trouxe uma chave muito importante. A intuição ela está no sentir, ela está ali num monte de sensações. E a intuição, ela não está dentro de um espectro de certo e errado, de bom ou mal, de bem e mal, de bom e ruim. Que a intuição ela pode realmente me ser minha antena intuitiva, sentiu algo a ver com uma pessoa. Vamos lá, tô lá no rolê, conheci uma pessoa, e aí senti alguma coisa com relação àquela pessoa. A minha intuição ela pode estar me dando notícias de algo projetivo. Eu posso estar projetando algo meu nessa pessoa, me sentir desconfortável. Eu posso estar sentindo o campo daquela pessoa, tem uma coisa que não tá legal, e eu já conheço aquilo ali, eu já passei por aquilo ali, e aí não me senti confortável. A minha intuição tem algo legal ali, eu preciso muito ir conversar com aquela pessoa. Mas estou sentindo que eu preciso conhecer aquela pessoa. Minha intuição diz para eu virar por aquele caminho. Esse processo de investigativo, né, de compreender o que a intuição está dizendo, é preciso ter paciência com esse processo, porque ele exige da gente fazer um exercício que nós não estamos acostumados a fazer, especialmente aqui no Ocidente, que é esse silenciar a mente. Exatamente, né, Grace? Porque ela mente muito. Ela mente muito porque ela está carregada de condicionamentos, ela está carregada de condicionamentos lá das ancestrais, condicionamentos de gerações e gerações, impressões que a minha tataravó tinha lá quando ela estava viva, e às vezes eu estou tendo a mesma impressão aqui e agora, que a mente ela é deflagrada, ela é deflagrada o tempo inteiro, ela é interferida o tempo inteiro, condicionada por paradigmas e crenças que estão aqui, né, ao redor de todos nós, da vizinhança, da amiga, do amigo, do pai, da mãe. Quanto condicionamento não é passado, né, dos ancestrais ali nessa hora.
né, da concepção, na estrutura do DNA. Então, tem muita coisa carregada e é a mente que capta todos esses conceitos, preconceitos, né? Então, a estrutura mental, ela é muito carregada, ela é muito cheia de coisas que não é a sua verdade. Você não afunilou o suficiente, você pode não ter o suficiente para compreender de onde é que está vindo aquilo. E o processo intuitivo, ele passa pelo aparelho todo que é o corpo. O corpo também me traz sensações e impressões. Essas impressões, essas sensações, elas são minhas. É preciso investigar. Então, por isso é um lugar que existe paciência. Por isso a intuição, ela é uma construção por meio do processo do autoconhecimento mesmo, né? Então, é distinguir o que é, o que não é, captar sobre o que é aquela informação que a minha antena intuitiva está me trazendo, né? Isso tudo é em conjunto com um processo de autoconhecimento. E ele não passa pelo mental, porque o mental ele quer chegar num lugar conclusivo, assim, é e não é, certo e errado, bom e ruim, bem e mal, né? Ele quer esse lugar, né? Ele está baseado numa dualidade e ele quer chegar na conclusão finalística e determinística dele, o quanto antes, inclusive, né? E às vezes a intuição está engatilhando um negócio aqui, ó, emocional, um negócio dentro de mim que a mente já não vai acompanhar. E ela nem entende, ela não sabe o que é isso, mas ela já quer saber. E aí é onde ela vai atrapalhar, ela vai mentindo. E ela pode fazer com que você crie monstros. Então, é interessante como que o lugar do processo intuitivo, ele nos leva para lugares realmente obscuros. Porque eu não sei de onde é que está vindo ainda aquilo, né? Eu não sei, mas a mente, ela é um grande agente para a criação dessas fantasias através das impressões, do que a intuição está me trazendo. Então, realmente, um trabalho, um exercício muito importante para a gente se lapidar, para a gente afinar melhor, sintonizar melhor com essa anteninha da intuição, que é tão importante, né? É importante um exercício anterior, que é esse mental, e ter a consciência de que a mente ela é uma loucura. Ela é uma loucura, ela está aqui imersa, o meu mental, ele não está só aqui no meu cérebro. O seu mental, ele não está só aqui, né, no cérebro. Tem um campo aqui, um campo grande, e ele está o tempo todo sendo atravessado por zilhões de informações. Desde muito tempo. Informações de muito tempo. E os meus ossos estão carregados também de informações de muito tempo atrás. Não é tanta coisa, né? Mas é importante lembrar que a intuição, então, ela é essa antena e que há um processo antes de limpeza, de desobstruir os caminhos para a gente cada vez mais se alinhar com essa antena. E essa antena, ela não é um problema, na verdade, né? Porque às vezes a intuição nos dá a sensação, ai meu Deus, estou sentindo tal coisa, aquele medo, né? Ai, lá vem, né? Eu estou sentindo coisa ruim, eu estou sentindo aquilo e tal. Não, né? É mudar a perspectiva sobre isso. Que às vezes a gente fica nessa por medo do que vai encontrar, porque pode encontrar coisas dentro de você que essa intuição tá lançando ali no ar, né? Você vai descobrir coisas novas, né? Às vezes descobrir que aquilo ali não é para você. E aí, um processo de desilusão pode estar te esperando. Então, realmente, o nosso corpo ele já vai manifestando vários sistemas de defensiva com relação àquilo que é um desconhecido, mas é um campo muito especial e que nós, seres humanos, estamos aí, né, com esse aparelho maravilhoso. E é um processo mesmo, né, de limpeza do que obstrui esse canal, a gente afinar, sentir melhor essas antenas, ganhar mais discernimento com essas informações que chegam através do campo intuitivo. Então, acho que esse é o ponto com relação ao mental, né, Rô? E aí existem várias práticas, né? Prática meditativa e a jornada, próprio autoconhecimento.
né? Conhecer a si, conhecer sua estrutura mental. Eu acho isso importantíssimo. Importantíssimo. Eu, no meu processo de autoconhecimento, esse ponto para mim ele é importantíssimo. Deflagrar minha mente, conhecer bem como ela funciona. Não Exatamente. só, né? Se eu conheço, eu consigo escolher, discernir melhor, né? Como agir diante, né? Ante o processo intuitivo. Achei interessante essa colocação da Sonali ali, porque ela colocou assim, a mente pede pela polarização. E aí eu pensei muito, a intuição não, exatamente, a intuição, ela pede uma decisão. Não existe ou isso ou aquilo. Tem isso e tem aquilo. O que você quer? Aí a intuição ela vai pedir um silenciamento, né? Ela vai pedir um silêncio interior para a gente ter uma escuta ativa e conseguir decidir o que eu quero com essa intuição que me chega, né? E é simples, é complicado, mas é simples, porque a parte da intuição ela vem com polaridades em que não nos permite ficar no ou. Eu vou para isso ou para aquilo. Eu escolho o que eu quero. Todos os lados vão me fazer crescer, vão me fazer evoluir. Mas eu posso decidir intuitivamente o que eu acredito mais. Então eu vou por este caminho, eu faço esta escolha, porque ela faz mais sentido para mim. Não quer dizer que ela vai ser a certa, muito menos a errada. Ela é a minha escolha. Exercitar esse processo intuitivo é sair desse lugar de ou, e eu fico no meio do caminho, não consigo me posicionar, decidir, né? Não consigo me escutar, principalmente, escutar o que o meu corpo pede, o que o meu coração pede, quais são os meus sonhos, as minhas vontades reais, alinhadas com uma percepção sensível de quem eu sou e do que eu quero. Tá me escutando? Eu acho que a internet... Tô escutando. Estão aí, gente? Tô escutando legal. Tá? Aqui travou. Aí tá me ouvindo, ok? Eu tô te ouvindo ok, Rô. Ah, então bacana. Então, assim, esse processo intuitivo, ele vem nos trazer esse exercício de confiança, né? Eu sinto que o meu caminho é por aqui. Então, eu sigo ele acreditando, sem dúvidas. Eu posso me permitir não criar mais dúvidas em cima das possibilidades. Eu apenas escolho um caminho e faço o que eu preciso de fazer, confiando na minha intuição, na minha verdade sensorial. Né? Esse exercício também, ele fortalece muito o mental nessa hora, porque daí, como eu já passei pelo processo de conhecer como funciona a minha mente, de como ela me sabota, ou de como eu consigo, né, compreender o que ela está me pedindo ali, né, de como o meu corpo está assim condicionado a algumas coisas, por imposições do sistema, da sociedade, do meio que eu vivo, que eu nasci, que eu cresci, enfim, vários condicionamentos podem me levar a ter uma percepção desalinhada com o que eu desejo, intuitivamente, né? Então, assim, e quando eu alinho, eu me conheço, o autoconhecimento ele vem nesse lugar de trazer essa clareza do meu mental, eu vou elaborando questões mentais para aprender a exercitar essa intuição num lugar legítimo. Eu sinto e faço, acreditando que aquilo que eu estou fazendo está alinhado com a minha verdade. E ponto. Não se questiona quando eu sou veemente naquilo que eu acredito. Isso é uma fé co-criadora, né? Um exercício de cocriação a partir de um pulsar, de uma pulsão. A intuição ela vem dessa pulsão, né? E o exercício, o amadurecimento dela é um exercício intuitivo que me leva a realidades concretas. A eu exercitar num plano concreto o que eu sinto, a minha vontade, o meu desejo, o que eu sou, botar na terra essa expressão intuitiva, né? Maravilha, Ronara. Acho que a Ronara, ela
puxou aqui o finalzinho do nosso podcast para um assunto importantíssimo, né? Ou seja, para onde for, né, que a intuição tá me encaminhando, ela pode estar me encaminhando para um processo de cura, né? E por vezes não necessariamente me dizendo se aquele caminho ele é bom ou ruim, mas é um caminho que a minha intuição preciso ir a uma ressonância energética, uma afinidade energética com aquele caminho, né? E podem ter pessoas ao redor dizendo, nossa, mas isso não é legal, isso não é bom, né? Esse caminho é errado, esse caminho é aquilo. Mas é sobre isso. É sobre se escutar e se fortalecer nesse lugar, né? Se fortalecer, se estruturar, se construir de acordo com para onde a sua antena está te levando, né? Ela pode estar realmente deflagrando um processo de cura. Mas é a sua história, é o seu processo de cura necessário. Não tem certo e errado. E como que o campo energético, esse campo sutil, né, intuitivo, ele nos tira essa rigidez do mental, né, que tenta se defender, se proteger e perpetuar, por vezes, paradigmas, condicionamentos ancestrais que estão ali para você quebrar. Para quebrar, por vezes, precisa passar por caminhos que não vão ser outorgados por outros. É só pela sua própria outorga. Então, como esse lugar, ele é de desenrijecer. E é desafiador mesmo. É desafiador porque nos coloca na vida, né? Nos coloca para a experiência. E vamos que é só vivendo, né? Como diz a Durga, quem sabe faz ao vivo, né, Durguita? É isso aí. Acho que a gente falou um pouquinho, né, Aline, desse processo de intuição, campo energético. Se alguém tiver alguma dúvida aí, quiser trazer, né, para esse momento. Legal. Se alguém quiser mandar depois para a gente também comentários, a gente pode conversar mais sobre isso. A Durguita dizendo aqui, ó, como a Ronara diz, é um exercício de fé no que se sente, percebe. O quanto mais se exercita, mais confia. Perfeitamente. Então, ao invés da gente, né, através desse lugar, nossa, mas tá certo, tá errado, tá certo, tá errado, é nesse lugar mesmo, e quebra a cara mesmo, e erra, né? E outros termos que aqui talvez não vão caber. Talvez em um momento a gente pegue mais intimidade. E leva aí, né, um tempinho, a gente cria uma intimidade, uns palavrãozinhos aqui a gente solta, não? Mas é isso, né? Os tropeços, né, Rô? Perfeitamente. Muito obrigada, Durguita. Pessoal, obrigada pela contribuição aí, todas as meninas que contribuíram, valeu demais. É isso, essa conversa fica muito mais rica quando a gente recebe também dicas, né, informações, contribuições. Então, é sempre muito bom essa participação, né? Se vocês puderem comentar, participar, dar o feedback de vocês, vai ser muito bom para a gente, para o nosso crescimento, sabe? A gente está aqui no exercício, mas essa ajuda mútua, ela contribui muito para o diálogo ficar mais rico. Então, assim, é sempre muito bom participar, trocar com todo mundo. Agradeço imensamente ele mais uma vez, né, a parceria e a galera aí pela presença. Obrigada, pessoal. Obrigada, Ronara. Muito bom. A minha intuição me direcionou para ouvir vocês. Que bom, Grace. Vamos te rever. Que bom que você escutou essa intuição. Né? É isso. É o processo de escuta. Muito bom. Perfeito, perfeitamente. Para quem está ouvindo a gente aí no podcast, aí através do Spotify ou YouTube, um beijão para vocês também. Continue aí fortalecendo, ajudando, compartilhando, viu, galera? A gente agradece muito. Muito obrigada. Valeu mesmo. Muito obrigada, pessoal. Um beijo. 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 Beijo.